uma alegria estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse livro fabuloso, um livro fascinante. Já a terceira vez que eu participo desse projeto aqui da Casa de Cultura, e é sempre um prazer imenso, né, poder discutir literatura, que é uma das coisas que eu mais amo, poder falar então de literatura e trazer um pouquinho mais das minhas visões sobre literatura e também tornar essas obras um pouco mais próximas, né? Deixá-las menos assustadoras, enigmáticas. Às vezes a literatura, sobretudo essa literatura mais cabeçuda, ela assusta, ela causa um pouco de incômodo, mas essa daqui é uma dessas obras que eu acho que tem um grande potencial de nos apaixonar pela literatura. Quem já leu As Meninas? Alguém? Ah, caramba, todo mundo! Que ótimo! Né? Incrível. E todo mundo aqui prestando vestibular, né? Mas quase todo mundo prestando vestibular. Então acho que a obra vai ser Estava pensando uma proposta, vou dar uma ligeira modificada aqui no percurso que eu tinha imaginado. Porque eu achei que ninguém ia ter lido. Que os outros anos eu chegava aqui, as pessoas ainda não, uma ou outra conhecia, agora, nossa, que surpreendente, assim, né? Poder falar sobre uma obra com quem conhece mais profundamente, né? Então, primeiro de tudo, vocês acharam uma obra difícil? Muito difícil. Mas acharam uma obra legal ou mesmo assim, um difícil ruim? Hã? Triste, meio triste, né? E que falou no começo o quê? No começo era muito difícil. E aí aos poucos foi se habituando ou nunca se habituou? Não, o começo é muito difícil porque você não tá entendendo nada. Aí chega no metade você fica, caramba. Uhum. Aí você começa a entender, ou acha que está entendendo, né? Que essa é uma obra muito interessante, né? Então, chama As Meninas, uma obra que foi publicada em 73, né? Uma obra que é um mergulho na intimidade de três meninas, né? Que vai fazer uso de técnicas narrativas muito modernas, assim, no século XX. A gente vai pensar, então, formas de contar uma história que fogem daquele narrador, daquele tipo de narrativa mais tradicional, né? Que a gente vai ter um narrador em primeira pessoa, um narrador em terceira pessoa, aqui a gente vai ter uma confusão, né? Até queria mostrar o começo do livro, né? Pra gente ver isso acontecendo, né? Não sei se está dando para... Tá meio ruim de... Tá, né? Então... Mas aí a gente está na primeira página, né? Aí na primeira página... Acho que é melhor pegar pelo livro aqui. Vamos pegar pelo livro e aí deixa aqui nessa primeira página bonitinha. Então a gente pega aqui na primeira página, né? Vou ler uns trechinhos com vocês para a gente entrar dentro dessa experimentação que a Lígia está trazendo aqui nesse livro, né? Então, começa com um sentei na cama, um sentei em primeira pessoa, né? Então tem uma pessoa que está falando. Acho que uma das belezas desse livro são 12 capítulos, né? E cada capítulo vai alternando a perspectiva que vai ser adotada, né? E aos poucos, à medida que a gente vai se afeiçoando ou ficando conhecendo melhor cada uma dessas protagonistas, a gente vai identificando, às vezes de cara, né, quem é a pessoa que está no foco da narrativa ali. Vocês conseguiram perceber isso? Vocês conseguiram? Vocês também tinham esse joguinho de tentar identificar, adivinhar quem que era a pessoa já no começo, né? Acho que essa é uma das brincadeiras, né? Isso aqui é como se fosse uma espécie de um quebra-cabeça, né? O quebra-cabeça que vai nos apresentar, a gente não tem a imagem total, vamos recebendo pecinhas e vamos tentando montar uma imagem a partir dessas pecinhas que a gente vai recebendo. Então, às vezes, a Lígia foi se preocupando em construir um estilo diferente para cada uma dessas três meninas, da Lorena, da Lia, da Ana Clara.
E a gente vai, então, tentando identificá-las à medida... Esse é um dos baratos, assim, esse é uma das brincadeiras divertidas desse livro, né? Então, vai ter essa alternância de perspectivas e, ao mesmo tempo que tem essa alternância, a gente vai ter que ficar tentando adivinhar quem está falando, né? Do que ela está falando. Né? Porque se a gente colocasse um microfone dentro da nossa cabeça se alguém acompanhasse os nossos pensamentos, a gente ia estar falando assim, nossa, hoje, 14h, putz, não acredito. A gente sabe o que vai acontecer hoje, 14h. A pessoa que está ouvindo a gente pensar que 14h hoje, putz, não sabe. Né? Então, a pessoa vai receber um fragmento de informação e vai, a partir desse fragmento, criando hipóteses do que essa pessoa está falando. Né? É um pouco isso aqui. A pessoa, para si mesma, dentro da sua cabeça, ela não fica se explicando. Né? A gente vai simplesmente acompanhando esse fluxo de pensamentos das protagonistas, vai acompanhando alguns diálogos, algumas trocas e vai criando um cenário maior, né, uma imagem maior a partir dessas pequenas pecinhas de quebra-cabeça que a gente vai recebendo. Né? E é engraçado quando a gente vai construindo essas imagens e a gente chega de repente numa imagem terrível, aí passam algumas tantas páginas, a gente descobre que talvez aquilo era o delírio da pessoa. Né? Vocês lembram de momentos assim dessa trama? Né? Isso para mim é uma das coisas mais surpreendentes desse livro. Assim, né? Nossa, pensar as figuras, porque é isso, quando a gente está pensando na nossa cabeça, a gente tem nossas ideias loucas, né? A gente tem as fanfic que a gente criou na nossa cabeça e a gente se apega a elas, a gente gosta delas, a gente conta elas para as pessoas muitas vezes como uma verdade absoluta e de repente a pessoa que está acostumada a ouvir essa história como uma verdade absoluta, ela vai ser confrontada com a possibilidade de que aquilo seja uma puta de uma invenção. Não? E vocês lembram de algum exemplo disso? Sim. Qual? O final do romance, ele morreu por tiro, ou seja, recém-nascido. Ele quem? O irmão da Lorena. Né? Exato, né? A gente vai ter, essa é uma das partes mais interessantes, né? Justamente porque a gente vai ter lá a Lorena contando essa história em vários momentos, né? Do Rômulo e do Remo, dois irmãos, né? Rômulo e Remo inclusive dois nomes históricos da história da Roma Antiga, né, da fundação de Roma. Então, a sua família... então, ela tem esses dois irmãos e ela vai dizer, né, que o Rômulo foi assassinado numa brincadeira pelo Remo. Então, que ele deu um tiro de uma escopeta que estava guardada lá na escrivaninha do pai. E aí o irmão morreu, então conta essa história, e aí no final da narrativa, né, a Lia visita a mãe da Lorena, e aí menciona essa história, e aí a mãe fala... O que ela fala, né? Eu vou até ler para vocês aqui. Vamos dar de spoiler, porque vocês leram a narrativa, então dá para brincar de spoiler, né? Aí, então, ó, página... no final do capítulo 10, né? A penúltima página do capítulo 10. Minha pobre filhinha nem conheceu o irmão, é a caçula. Era menininha ainda quando começou a inventar isso. Isso de que o Rômulo matou o Remo. O Remo matou o Rômulo. Não? Quando começou a inventar isso. Primeiro só os empregados que vinham me perguntar, e eu nem negava, disfarçava. Que mal tinha? Continuou falando na escola, nas festas, o caso começou a ficar mais sério. Oh Deus, o mal-estar que eu sentia quando queriam saber se... Não queria que pensassem que ela estivesse mentindo. Foi sempre uma criança tão verdadeira. Os médicos nos acalmaram que não tinha essa gravidade, ia passar com o tempo. Imaginação infantil rica demais. Quem sabe na adolescência? Não passou. Roberto foi sempre tão confiante, tão seguro, me tranquilizava, não é nada. Falei com o Dr. Francis... Teve uma entrevista com Loreninha, achou-a inteligente, sensível. Está me compreendendo, querida? Não deu também maior importância. E aí, a Lia, um choque de realidade, né? E tentando juntar, ela também fazendo esse papel que a gente está fazendo aqui ao tentar entender o que está acontecendo. Né? Então, assim, ela tem a história que a amiga dela contou,
várias vezes e de repente ela é confrontada com a história que a versão que a mãe da menina está contando, a mãe da amiga dela está contando, são radicalmente diferentes, né? Então o Rômulo morreu ainda bebê, né? A Lorena sequer o conheceu, né? Na outra versão, não, a Lorena testemunhou o assassinato de um dos irmãos pelo outro. Isso é interessante, assim, né? E a Lia fica meio perplexa, assim, né? Que ela fica balançada, ela fica de ir fuçar nos álbuns de família, álbuns de fotografia da Lorena posteriormente, para checar, para ver se encontra ali alguma foto do Rômulo mais velho, né, para ver se tem qual dessas versões tem cabimento, né, mas acaba que ela não consegue fazer essa prova, a gente fica então com essa peça faltando do quebra-cabeça. Essa é uma das coisas também mais divertidas, né, das narrativas contemporâneas, século XX e XXI. Né, a gente não vai ter respostas, né, a gente vai ficar com essas dúvidas no ar. Aconteceu, não aconteceu, né? Mas o legal de tudo isso é a gente ir vendo o percurso, como é que a gente vai construindo uma ideia, uma imagem de mentalidade, de psicologia, uma fotografia psicológica das personagens à medida que a trama vai avançando. Né? Eu ia lendo o livro, aí eu falava, nossa, que menina chata essa Lorena, né? Aí de repente foi, porra, mas ela testemunhou o assassinato do irmão. Então faz sentido ela ser assim, meio despirocada, meio desparafusada, né? E aí de repente não, ela não talvez ela não tenha testemunhado nada, né? Mas olha como é complexa a mentalidade humana, né? Como é que vocês viram esse jogo assim de como que bateu para vocês? Ficaram com raiva? Tiveram empatia? Como foi a relação com a Lorena ao longo da construção desse ponto específico? Assim? O que vocês acharam? Chata? Não, e essa mentira torna ela super mega interessante também, porque é uma mentira que ela conta desde a infância, né? Você levantou. O fato também dela ser das poucas protagonistas que sai do convento, então o fluxo dos pensamentos dela é extremamente amplo, sabe? Então ela vai em caminhos que quando chega nessa mentira a gente compreende, só que ao mesmo tempo a gente também não, eu pelo menos não compreendo, porque ela tem que mentir qual foi o motivo de inventar uma narrativa dessas. E aí fica nessa dúvida se realmente aconteceu ou não. Porque a gente pode pensar assim que ela é uma pilantra, uma mentirosa compulsiva, uma mitômana, mas é desde criança que ela criou essa narrativa, né? E acho que isso é interessante também, assim, né? Que a gente também tem uma... Pode falar. Não, porque eu acho que talvez essa questão dela, desse delírio que ela fica, não delírio, claro, mas ela fica nesse desvaneio dos pensamentos dela, talvez seja um pouco relacionado à questão de que a vida dela não seja tão concreta, tipo, de realmente ir lá e fazer, de ter ação, igual é a vida da Ana Clara, da Leão, até porque a questão dela se preservar, dela ser virgem, de ela não ter tantas experiências quanto as outras. Então ela fica, a vida dela é mais baseada nos próprios pensamentos do que realmente na realidade. Sim. Essa foi a expressão que eu tive. Interessante. Tem uma coisa que eu fico pensando assim sobre essa psique o psicológico da Lorena, né? Porque é isso, quando criança a gente cria narrativas, a gente cria histórias, e aí às vezes é difícil até se livrar dessas histórias, né? Tem algumas narrativas que eu conto sobre a minha infância para meus pais e eles falam que nunca aconteceu, e eu acho que eles estão inventando, eles que estão tentando me engrupir, ou eles esqueceram, ou eles não querem lembrar, né? Então a gente fica nos embates às vezes, né? A memória ela é muito traiçoeira, né? Mas e aí esse livro ele está falando um pouco disso também, né? Eu não tenho a impressão que a Lorena mente descaradamente. Parece que ela, quando a gente acompanha ela falando sobre o Rômulo e o Remo, muitas vezes é dentro do pensamento dela, não é ela contando essa história para alguém.
Parece que ela acredita piamente nessa história, né? E aí, então, e às vezes dá para a gente pensar isso como uma psicologia infantil, né? A criança que ela cria uma narrativa para se proteger da realidade, né? Ela cria uma história, né, para se proteger do que de fato aconteceu. Isso é interessante também, aí vai complexificando essa personagem, né? Vai também criando um jogo interessante do que é fato e o que é imaginação, o que é mentira, o que é verdade, né? Acho que tem um jogo interessante sobre isso que vai se estimulando, porque por mais que isso possa não ter acontecido concretamente, do Rômulo ter sido assassinado pelo Remo, a partir do momento que essa criança passa a acreditar nisso, isso tem um efeito na sua vida, né? Isso vai de alguma forma moldando a sua vida, e talvez isso esteja encobrindo outras questões, né, que essa criança passou, essa criança viveu. Então isso é legal da gente ter em mente, assim, né? Também. Deixa eu pegar um momento em que vai falar do assassinato do Rômulo, que tem um momento que ela cria na cabeça dela uma manchete, uma narrativa jornalística para contar. Onde que tá aqui? Acho que 105. Não, 95. Aqui. Irmão mata o outro numa brincadeira. Irmão mata o outro. Deixa eu ver que capítulo que tá aqui. Tá no capítulo 5. Tá na metade do capítulo 5. Podia ser assim a manchete do jornaleco de escândalos. Em destaque, o depoimento da irmã caçula. São as iniciais por se tratar de menor. Disse LVL, né? Lorena Vaz Leme, né? Lorena Vaz Leme. Que eles estavam brincando. Rômulo corria perseguido pelo irmão Remo, que de repente resolveu apanhar a espingarda que se encontrava no escritório, onde o fazendeiro costuma deixá-la, em geral, descarregada. De posse da arma, gritou para o irmão: "Fuja, Rômulo, que vou te matar!" E deu um único tiro certeiro e mortal no peito da vítima. Embora houvesse grande número de empregados trabalhando na sede da fazenda, nenhum presenciou o acidente. Apenas a irmã caçula viu o menino cair sangrando e, tomada então de grande susto, correu para chamar a mãe, que se achava nos fundos do imponente casarão em estilo colonial. O fazendeiro viajara para a capital naquela manhã, retornando ao anoitecer, quando em meio de grande desespero tomou conhecimento da tragédia que se abateu sobre seu lar. Então, ou seja, ela constrói essa narrativa, né? Vai ter até alguns momentos assim que ela fica imaginando a mãe tentando impedir o sangue, né, de vazar. Deixa eu ver onde que está essa parte aqui. Mas como foi isso, Lorena? Aí no final desse mesmo capítulo, né, perguntou com voz rouca, apenas rouca. Os dois estavam brincando, acho que o Remo era o bandido, só sei que trouxe a espingarda e apontou. Não foi por mal, mãezinha, não foi mesmo. Imitei-a falando baixo e quase num cochicho me ofereci para chamar o médico, ou Lauro. Quer que eu chame a Jandira? Ela fez que não com a cabeça. Não era preciso. Fiquei ali, pregada, a boca abrindo e fechando, ressequida, sem nenhum som. A boca do Rômulo também se abriu e se fechou silenciosa como a de um peixe atirado na areia, que a água não alcança mais. Foi ficando suave. Se pudesse, pediria desculpas por estar morrendo. Né? Então ela ali pensando, ela ali lembrando o tempo inteiro dessa cena. Né? E lembrando de um diálogo que teve com a mãe, lembrando da mãe, a mãe tentando salvar o filho que levou. Então, ou seja, a gente vai acreditando nessa história, e aí é muito surpreendente quando a gente tem essa reação, recebe essa outra versão, né, a partir da mãe da Lorena. Então, acho que esse é um dos pontos interessantes. Mas tem outros pontos também mais tão sombrios quanto, assim, né? Eu gosto. Um dos pontos que me chamou bastante atenção na leitura, não sei vocês, era o Doutor Algodãozinho, né?
também tem umas situações esquisitas ali, né, que vão acontecer, né, e também a gente vai ter essa mesma dúvida, porque boa parte, né, das narrativas da Ana Clara, ela tá doidona, né, a gente vai demorar também para perceber que ela tá doidona, né, e aí então quando ela começa a contar, né, essas experiências, né, eu tava até meio... O que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo? Então, olha só, o capítulo 2, né? É interessante até que o capítulo, ele já começa com uma cena que hoje a gente poderia colocar, né, uma cena meio de abuso, assim, né? Então, do Max com a Ana Clara. Olha só o começo. Coelha, ei coelha, você está dormindo? Perguntou ele, sacudindo-a pelos ombros. O que é que você tem que não se mexe? Ana Clara esforçou-se por abrir mais os olhos. Em torno do olho esquerdo desenhara-se uma orla de carvão na medida do aro negro de um soco. Esfregou os olhos com os nós dos dedos e o delineador de pálpebras marcou também o outro olho. Voltou-se sonolenta para a fumaça espessa para o abajur projetar para a fumaça espessa que o abajur projetava no cone de luz. Beijou o ombro nu do jovem, disfarçando o bocejo numa mordida. Então ela ali, com sono, bocejando, disfarçando o bocejo com uma mordida. Estou quase desmaiando, amor. Tão bom, Max. Então por que está assim gelada? Ah, parece que estou trepando num pinguim. Você já viu um pinguim? Ela enrolou e desenrolou no dedo um anel de cabelo. É que hoje não estou brilhante. Queria que me dissesse o dia em que você está brilhante, resmungou ele, sentando-se na cama. Max, eu te amo, eu te amo. Ele coçou a cabeça com as mãos em garra, coçou o peito reluzente de suor, voltou a coçar a cabeça. Mas não gosta de fazer amor, coelha. É importante fazer amor, hã? Ando meio travada, preciso falar com o meu analista. Fiz uma puta confusão com essa análise. Diga que você se contrai no amor feito ostra quando se pinga limão nela. Ih, vontade de comer umas ostras com vinho branco bem gelado, disse ele estirando os braços. Então, olha só, né? Tá o cara transando com a menina e a menina meio que dormindo, né, pensando em mil outras coisas, meio que parece que só o corpo dela tá lá, né? E isso aí já é alguma coisa esquisita, assim, né? A gente pode pensar hoje em dia o quanto isso uma cena problemática, né? Então o cara querendo, finge aí, né? Finge que você tá gostando, reage, né? Participa aqui, né? Parece que eu tô com um pinguim gelado, né? Mas um negócio meio assim, que é como se fosse apertar um botão. Aperta o botão aí, liga a parte do tesão, né? Da sexualidade, né? E começa o capítulo assim. E aí, no meio das viagens dela, vão aparecendo outras cenas sexuais meio esquisitas também, né? Cenas de teor sexual, né? E aí, então, o vômito das bebedeiras daqueles homens e o suor e as privadas, mais o cheiro do doutor algodãozinho, somados, pomba. Aprendi milhões com esses cheiros, mas a raiva, tanta raiva, tudo era difícil, só ela fácil. Isso é interessante também, né? Quando vai falar da Ana Clara, sobretudo com ela, vai ter, muitas vezes a pontuação vai ficar meio, a narração vai abandonar um pouco a pontuação tradicional, né? Então não vai faltar vírgula, né? Às vezes vai aparecer como se, e isso de alguma maneira é uma experimentação, acho que ajuda a gente a imaginar esse caos mental que ela está vivendo ali, que as frases vão se atropelando, né, e não fica tão claro onde começa uma ideia, onde termina outra, né? Então, às vezes, a gente tem que ficar lendo várias vezes até conseguir encontrar qual a maneira certa de pontuar a frase, né? Então, aprendi milhões com esses cheiros, mas a raiva, tanta raiva, tudo era difícil, só ela fácil. Cabecinha de enfeite. Comigo vai ser diferente. Diferente, repetia com os ratos que rock roiam meu sono, naquela construção embaratada. Diferente, repetia enquanto a mão arrebentava o botão da minha blusa. Onde será que foi parar meu botão, eu disse. De repente ficou tão importante aquele botão que saltou quando a mão procurava mais embaixo, porque os seios já não interessavam mais. Por que os seios já não interessavam mais? Por quê? O botão, eu repeti, cravando as unhas no plástico da cadeira e fechando os olhos para não ver o cilindro de luz fria do teto
piscando numa das extremidades. E o botão? Não, não é o botão que eu quero, é a ponte. A ponte. A ponte me levaria para longe da minha mãe, dos homens, baratas, tijolos, longe, longe. Posso rir de novo e me emprego de dia, e estudo num curso noturno, fico manicure, porque de repente vinha um homem e se apaixonava por mim enquanto eu fazia as unhas dele. É uma cena bem tensa e delicada, mostra um pouco também dessa questão dessa psicologia infantil. Então, uma figura que está ali vivendo uma situação de abuso e está pensando em outras coisas, né, como se estivesse deixando a mente ocupada com outras questões, como uma maneira de se proteger do que ela está vivendo ali naquele momento. E isso vai voltando de tempos em tempos, né? Só que também é isso. A gente está lidando aqui com essa mente dessa figura num momento de... Se a outra, que não estava usando nenhum tipo de entorpecente, a gente já está desconfiada que não dá para confiar tanto, essa aqui também vai ter essas outras questões, né, do que a gente faz com essas histórias que a gente vai recebendo, né? Mas, de alguma forma, a narrativa vai aproximar essas duas cenas. Então, vai mostrá-la incapaz de sentir prazer, ou parece que é meio assexual, né? Não tem muito desejo sexual, né? Mesmo deixa o namorado meio que usar o corpo, tipo, não importa, né? E aí depois a gente tem essa cena, essa lembrança, essa memória, né, perdida no meio de um emaranhado de outras memórias, e que ajuda a gente talvez a entender em que lugar, né, o que acontece para que essa figura tenha essa relação esquisita com a sexualidade, né? Vocês veem assim também? Como é que foi para vocês ler essa parte mais confusa, né? Ou dava para entender perfeitamente como é que foi? Mas essa é uma parte bem interessante, assim, né? Então, essa foi... Né, por que está gritando assim, minha menina? Minha menininha, não grita, que não pode estar doendo tanto. Só mais um pouquinho de paciência, quieta, quieta. Então, também um jeito, né, de falar, né, um jeito da literatura tentar tematizar um ponto que é super apagado dos debates. Agora está começando a ganhar um pouco mais de visibilidade esse debate, mas aqui 73 é completamente apagado, né? Então acho que a literatura é uma forma também de ir forçando alguns debates difíceis, né? Falar sobre abusos de crianças, sobre a vulnerabilidade, né? Falar sobre também os impactos disso na vida emocional, né, dessa mulher no futuro, né? Como é que isso vai também depois reverberando em outros momentos da sua vida, né? Então isso ajuda a gente a construir. Vocês acharam a Ana Clara mais legal que a Lorena? Não? Fala um pouco da Ana Clara pra mim, o que vocês acharam dela? Eu acho ela uma pessoa... Eu tive uma impressão muito ruim dela, acho que desde o começo, tanto por ela ser uma usuária de drogas, né? E ela fala muitas coisas muito horríveis, né? Sim. Pessoas, como no geral da sociedade, assim, né? Sim. Acho que uma impressão muito ruim dela. Esse é um outro ponto super interessante para a gente discutir, né? Muitas das frases, né, dos pensamentos que estão aqui nesse livro, eles hoje em dia eles são muito hoje eles são problematizados de uma maneira que nesse momento aqui, 73, quando o livro foi publicado, não eram. Mas para além disso, tem um outro ponto que é: se colocassem um microfone dentro da nossa cabeça e ficassem escutando as coisas que a gente pensa das outras pessoas ao nosso redor, talvez iam descobrir também barbaridades que a gente não diz. Aqui a gente está acompanhando os pensamentos dessa pessoa, né? Então tem algo assim, né, um jogo entre o que a gente mostra, né, o que a gente verbaliza, mas também o que a gente guarda dentro de si, né? A Lígia está nos convidando a mergulhar na cabeça dessas figuras e acompanhar por dentro o que elas pensam, como elas lidam com as suas questões pessoais, como elas veem as outras figuras. E aí, dentro da nossa cabeça não tem filtro. A gente não vai
a gente pode tentar filtrar, mas o processo, né, de transformar o nosso pensamento, também, a gente pensa, né, o que a gente foi criado para pensar, né? A gente vem de uma determinada realidade, nosso pensamento, nosso comportamento, ele é moldado por uma determinada realidade, e os processos de transformação disso, eles são longos, eles são custosos, e eles são... não é simples, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Tem uma amiga que ela fala, a gente tem gostado muito de brincar da ideia da desconstrução, né? Ser uma pessoa desconstruída, ser uma pessoa livre de preconceitos, mas desconstrução não é brincar de Lego, você tirar uma pecinha e colocar outra pecinha no lugar, né? Desconstrução é você fazer uma reforma num prédio e ele não cair, né? Então, desconstrução é mexer com o prédio somos nós. A estrutura, imagina uma estrutura que foi moldada por anos, por décadas. Vocês têm aí 2 décadas, talvez, de vida, quase 2 décadas de vida, eu tenho 4 décadas de vida. Imagina uma estrutura de um imóvel hoje de 40 anos atrás. É um imóvel velho, né? É um imóvel com uns encanamentos meio esquisito, que a parte elétrica não dá conta. Aí como é que a gente faz uma intervenção nesse imóvel sem que ele desabe, sem que ele entre em piripaque, sem que a gente gaste todo o dinheiro que a gente muitas vezes nem tem, né? Então, desconstrução é um pouco isso, assim, né? E pode ser que você gaste todo esse dinheiro, no final fica uma meleca a reforma que a gente fez, né? A gente tem essas experiências dentro de casa, né? Ah, não, nossa, vou fazer aqui, quebrar essa parede e colocar alguma outra coisa, criar outro cômodo, né? Colocar outra parede aqui, criar uma porta, aí de repente tem um cano por trás, destrói a casa, alaga tudo, né? Então, quando a gente está falando de desconstrução, existe uma etapa inicial, que é policiar a nossa fala. Então a gente, então isso que muitas vezes desde criança a pessoa ouvia, isso não é legal, você não pode pensar isso, você não pode dizer isso, na verdade não é pensar, você não pode dizer isso em voz alta, você não pode falar isso para outra pessoa, isso é feio, quando a gente está criança e fala alguma coisa para um amiguinho, para amiguinha, né? E aí vem nossos pais, vem o professor e fala isso não é legal, né? Então essa criança, ela ouviu de alguém aquilo que ela disse, né? Ali ela está, isso não pode ser dito, né? Então existe esse processo. Só que não dizer não quer dizer que a gente não pensa, né? Aqui a gente está então acompanhando esse pensamento dessas figuras livre de filtro, e aí a gente vai lidar com uma atrocidade de coisas, né? E acho que é legal também a gente imaginar que se fizessem isso com a nossa cabeça, talvez não achariam que a gente é uma pessoa tão legal também, sabe? Então, o tempo inteiro, assim, a gente tem esse movimento de, putz, essa figura é cruel, essa figura é terrível, mas será que a minha imaginação, meu pensamento também passaria impune, né? Se também fosse registrado assim, de forma tão sem filtro? Então, acho que esse é um pensamento, é algo para se ter em conta aqui, né? Você quer levantar um? Não. Mas é meio chocante mesmo, né? As coisas que ela diz, né? Ela tem muitas coisas racistas, tem muitas coisas xenofóbicas, é uma figura muito fútil também, mas essa futilidade, assim, essa coisa da ostentação, tem que ver também com um pouco da sua trajetória pessoal, né? Ao passo que a Lorena vem de uma família rica, né? Sempre teve tudo, uma família quatrocentona, né? Ela vem de uma infância pobre, né? E quer aparentar uma ascensão social, quer aparentar que ela não teve que viver todo aquele monte de penúrias e misérias, né? Então, ostentar tem um papel diferente, né, para ela, e que a Lorena não tem, porque não precisa. É muito claro. Sabe essa coisa de ricos hoje em dia que usam moda discreta, né? O novo rico, ele não quer mostrar a bolsinha das Balenciaga, das Prada, né? Tem umas coisas que só rico reconhece. Não, só rico reconhece aquela marca. Só muito rico, né? Então, é um jeito, sabe? Mas aí quem nunca foi rico e começa a ser rico, ou quer parecer que é rico, aí vai usar a Balenciaga para que as pessoas vejam, né? E percebam, né?
Então, são esses códigos sutis de classes sociais diferentes que a gente vai vendo, né, aqui no jogo entre as personagens. Né? Eu acho que esse é um aspecto muito interessante também da maneira como vão construindo a narrativa. Né? Mas é isso, a história da Ana Clara Conceição, né, ela vai ser marcada por muitas cenas esquisitas. Né? E a figura que é pobre, né, muda um pouco de condição social, só que também é a figura mais odiosa quando a gente vai acompanhar os seus pensamentos internos, né, muitas vezes. O que vocês acharam? Pode falar. Uma coisa assim que, pelo menos eu observei do pensamento da Ana Clara, é que ela sempre se colocava muito no papel de outra pessoa, né? Tipo assim, ela nunca era ela era sempre uma outra pessoa. Por exemplo, tem a cena que ela fala, tipo assim, ela tenta se colocar no papel do Remo, que quando ele, tipo assim, quando ela morre, quem vem salvar ela seria a mãe indo atrás do filho na cabeça dela, seria o MN. Então, tipo assim, tem várias cenas assim que ela sempre se coloca, e se eu fosse tal pessoa, e se eu fosse tal pessoa. Situações que ela conta, não aconteceram com ela, mas ela se põe naquele papel. Então a gente pode perceber que, assim, que o pensamento dela, tipo assim, é meio que uma avoação, né? Ela não está voada, mas ela está sempre se distanciando do que ela realmente é, para se colocar no papel de outra pessoa, talvez como um método de escape, talvez, sim. ou até uma empatia muito grande, assim, né, de sempre estar muito alerta, tipo assim, parece que não está alerta, mas ela está alerta ao redor dela, só que é muita coisa ao mesmo tempo para ela, talvez. Sim. Então, talvez a linha de raciocínio dela sejam várias linhas, assim, e ela se perde nesse todo, assim, né? Eu fico pensando também esse Remo, né? Como é conviver com uma irmã que acha que você matou o irmão, se você não matou o irmão, né? Então é muito doido, você imagina? Porque ela vai contando a história, não, porque agora ele roda o mundo, ele fica mandando cartão postal, né? E aí é como se ela estivesse dizendo assim, ó, ele matou o irmão e a vida dele continuou, ele tá tudo bem. Aí a gente fica construindo a imagem de um cuzão, assim. Mas não, ele não matou ninguém. Talvez ele não tenha matado ninguém. Né? Então é muito interessante esses jogos, né, de verdade e mentira, mas como a gente vai construindo também uma posição com as parcas informações que a gente tem. Né? E aí isso é esse apaixonamento dela pelo MN também é muito interessante, né? Mas assim, ao mesmo tempo, a gente vai demorando para descobrir que porra de MN é essa, né? Né? Esse é um dos pontos interessantes. Assim, vamos ler a primeira página aqui do livro. Sentei na cama. Então, narrativa clássica, primeira pessoa. Né? Era cedo para tomar banho. Tombei para trás, abracei o travesseiro e pensei em MN. A melhor coisa do mundo não é beber água de coco verde e depois mijar no mar. O tio da Leão disse isso, mas ele não sabe. A melhor coisa mesmo é ficar imaginando o que o MN vai dizer e fazer quando cair meu último véu. O último véu, escrevia Leão. Ela fica sublime quando escreve. Começou o romance dizendo que em dezembro a cidade inteira cheira a pêssego. Imagine, pêssego. Dezembro é tempo de pêssego. Então aqui a gente já foi, isso que é o que a gente chama na literatura de começo, começa na metade do caminho. Né? A gente começa, não é assim, no começo a menina tinha 18 anos, não. Você já está no metade do pensamento da figura. Começou na metade do pensamento da figura. Né? Em latim, a expressão que usa é in medias res, né? Na metade da coisa. Né? E aí, então, ou seja, o que a gente vai ter aqui? Né? Então, vai ter uma referência a MN, e a gente não sabe por que ela está falando MN, né? Aí tem um tal de tio da Leão. Aí Leão está escrevendo um livro. Aí esse livro fala de dezembro, a cidade cheira a pêssego. Né? E um monte de informações caóticas. Assim, né? Que livro é esse? Que porra de MN é esse? Que leão é esse?
Imagine pêssego. Dezembro é tempo de pêssego, está certo. Às vezes a gente encontra as carroças de frutas nas esquinas com o cheiro de pomar em redor, mas concluir daí que a cidade inteira fica perfumada já é sublimar demais. Dedicou a história a Guevara, com um pensamento importantíssimo sobre a vida e a morte, tudo em latim. Aí Guevara, será que é o Che Guevara? Né? A gente fica também, o que está acontecendo? É muita informação ao mesmo tempo sendo catapultado, assim, né? Depois a gente vai conseguindo conectar com outras peças, né? E aí vai voltando, e olha só, era disso que ela estava falando. Né? Então aqui ela tá tirando sarro do livro da amiga, né? Que ela tá brincando, zombando do livro da amiga, fazendo uma caricatura ali, fazendo... Né? Imagine se entra latim no esquema guevariano, ou entra. E se ele gostava de latim? Eu não gosto. Nas horas nobres, deitava no chão, cruzava as mãos debaixo da cabeça e ficava olhando as nuvens, e latinando. A morte combina muito com latim. Não tem coisa que combine tanto com latim como a morte. Mas aceitar que essa cidade cheira a pêssego exorbita. Que cidade será essa? Ele perguntaria na maior perplexidade. Terceiro mundo? Terceiro mundo. E o ele é durazno, na opinião de Lia, durazno é pêssego em espanhol. E na opinião de Lia de Melo Schultz, cheira. Ele então fecharia os olhos. Aí, Lia de Melo Schultz. Antes apareceu Leão. É outra pessoa? É a mesma pessoa? Né? Parece que é outra pessoa. A gente vai também descobrir por acaso, né, que Leão é o apelido carinhoso, né, que deram para Lia. Então, esse é um pouco desse método de ir construindo narrativa. Só que tem algo de mais... e aqui, ou seja, ela começa escrevendo em primeira pessoa, sentei na cama. E aí, de repente, a gente tem acesso aos pensamentos dela. Então, é um narrador que é como se ela estivesse começando a escrever um diário, sentei na cama. E aí, de repente, o narrador entra dentro da cabeça dela e mostra os pensamentos dela, se atabalhoando. Né? Só que aí, a gente vai para a página seguinte, né, 2 páginas para frente, olha só. Ali no finalzinho desse primeiro fecho, tá assim: num salto elástico, Lorena se atirou na cama de ferro dourado da cor do papel da parede. Ensaiou alguns passos de dança, levantou a perna até tocar com o pé descalço na barra de ferro e saltou para cair na estreita listra azul do tapete de juta. Tem uma diferença de narrativa, de narrador aqui, não tem? O que aconteceu? Sai de uma primeira pessoa, vai para uma terceira pessoa, e no meio do caminho disso, deixou de ser inclusive primeira pessoa para ser os próprios pensamentos da protagonista. Vai ficar esse movimento o tempo inteiro no livro. Né? Ele vai ficar alternando. É um narrador, só que aqui é um narrador em terceira pessoa, só que não é um narrador onisciente, um narrador que sabe tudo o que está acontecendo. Parece que é um narrador que ele só consegue ver o que essa personagem consegue ver. Né? E ele fica ali ajustando a perspectiva, ele fica ali, a princípio, é como se ela estivesse escrevendo a história, e de repente ele dá um passo atrás e mostra ela ao redor, mostra o que ela está vendo, mostra o que ela está pensando, né? Mostra ela, começa a vê-la em vez de ver a história por ela. Né? Então, esse é um jogo muito interessante, assim, né? Uma coisa também que aparece já nessa primeira página, quando ela chama a Lia de Melo Schultz. Né? E aí depois, um pouquinho antes dessa passagem que eu li para vocês, assim: quando abriu o bocão e deu o bote que fez espirrar longe o sumo, quase engasguei no meu leite. Ainda me contrai inteira quando lembro. Ó, Lorena Vaz Leme, não tem vergonha? Aí aqui a gente descobre o nome da personagem que está falando. E o nome inteiro. Só que aí a gente fica assim, meu Deus, por que ela está falando o nome dela inteiro? E por que ela falou o outro nome inteiro? Por que ela falou ainda? Vocês sabem? Tem alguma hipótese? Talvez é pra mostrar, tipo, como que é essas personagens. Como a gente vê que a Lorena, ela vem de família acrescentona, então talvez esse nome português, nome de gente mais, de uma origem assim, mais colonial. Aí também o sobrenome da Lia vai mostrar a origem dela também. Sim. Tem uma hora que a Ana Clara vai falar disso, né? Tô tentando lembrar agora onde que eu achei. Eu esqueci de anotar essa passagem. Mas que ela vai falar
porque ela vai ficar incomodada, porque a Lorena, toda vez que vai falar com ela, fala o nome dela Conceição, né? Faz questão de falar o nome dela completo, né? O nome não só da Lorena, dela própria, mas ela fala o nome de todo mundo, fica brincando de falar o nome de todo mundo completo. Porque os nomes têm peso para quem é de família tradicional, né? Então, essa figura que vem de uma família, ela cresceu ouvindo, né, todo mundo falar, né, de que família você é, né, qual o seu nome completo, qual o seu sobrenome, né, ao passo que Ana Clara vem de um lugar onde a sua família, o sobrenome que você carrega não importa, né, são os sobrenomes mais comuns possíveis, muitas vezes, né, e deixa eu tentar encontrar aqui, aqui. Capítulo 4? Aqui, aqui, ó. O ano que vem, ele vai ver quem é o Petit Chou. Vida nova, meu lindo. Adeus, Ana Clara Conceição, filha de Judite Conceição. Mas é esse seu sobrenome? Vaca. Fez cara de espanto a vaca. Mulher é mesmo inimiga. Algum professor me esnobou por causa disso? Quem é que se importa com o nome? Ela se importou. Vaca. Ciúme, porque sou bonita. Você tem uma incrível resistência para línguas, Ana. Se eu tivesse um saco de ouro, ela teria notado essa resistência? Vaca. Né? É divertido. De quem que ela tá falando aqui? Então, mas eu demorei pra perceber que era da Lorena. Parecia que era uma professora, que ela tava falando de alguma professora, ou de alguém lá na escola que tava enchendo o saco dela. Não, porque não fica claro, a gente vai percebendo aos poucos, né? A Nhenhen também fez aquela carinha que conheço quando repetiu meu nome. Ana Clara Conceição. Conceição, sim, senhora. E daí? Quem mais nessa cidade se importa com o nome? Cidade formidável. Acabou tudo isso. Agora é só saber se a gente tem ou não um saco de ouro em casa. Se tem, pode ter o sobrenome de merda e as pessoas enchem a boca e dependuram no seu peito uma medalha. Acabou isso de nome, acabou tudo. Tempos novos, minha boneca. Gosta de brincar me chamando pelo nome inteiro, Ana Clara Conceição. Você está me ouvindo? Estou Lorena Vaz Leme, descendente de bandeirantes, original pomba. Estupravam as índias e metiam um tição aceso no rabo dos negros para saber se não tinha escondido um ourinho lá no fundo. Mas eram tão bacanas, os chapelões enormes e os nomes mais enormes ainda. Quem é que está ligando hoje para essa conversa de bandeirante? Rasgo a certidão com o pai não sabido e ignorado e quero só ver. Certidão nova, pago uma certidão nova com o pai conhecido e sabido. Batizo meu pai para não me casar, para me casar, não posso? Nome de imperador. Então, quando o escamoso ler, a certidão certinha vai babar de gozo. Caio César Augusto. Caio César Augusto Conceição. Professor ou físico. Bacana ter um pai físico. Cientista. Melhor ainda, professor universitário. Não tem uma porrada de universidades espalhadas por tudo quanto é canto? Por que meu pai não pode? Uma débil. Fazia amorzinho até em terreno baldio. Isso ela sabia fazer. Mas agarrar um daqueles vagabundos pelo cabelo e levar ao registro. Vamos, você é o pai dela. Dê aí seu nome que você é o pai. Porque morreu vou ficar sentimental? De quem que ela tá falando aqui? Da mãe, né? Aí é isso, né? Então ela olha os jogos, né, de como é que a gente vai construindo essa, né, como é que a gente vai descobrindo a trajetória familiar dessas figuras, né, através do pensamento, são muito inesperados, né? Então aqui a gente descobre, ou melhor, nos é dito, que é diferente de descobrir, diferente de saber se é assim mesmo, que ela tem a mãe dela é uma mãe solo, né? Então que ela cresceu sem um pai, que ela não tem um pai nos registros, na sua região de nascimento. Mas ela está aqui pensando já, fabulando, ou pelo menos delirando, né, formas de corrigir isso, né? Nesse momento era muito comum, inclusive, né, muita gente, aqui nesse contexto de ditadura, mas por outros motivos também, chegava no cartório e falava que nunca tinha sido registrado, aí o cartório dava uma certidão nova para a pessoa. Não sei se vocês já ouviram essas histórias, mas muitos perseguidos políticos inventaram novas... Aí você cria um novo CPF, você cria uma nova história, uma nova trajetória de vida para você, né? Isso aconteceu com pessoas trans também. Teve algumas pessoas trans que tinham... o caso do João W. Nery, né, que é um dos militantes, um homem trans, um dos mais famosos na história do Brasil. Né, nos anos 70, ele chega num cartório, né, e ele fala que ele não tinha registro. Ele tinha 28 anos,
aí ele falou que ele tinha 18. Ele tinha cara de adolescente, aí ele falou que tinha 18. Ele já era formado em psicologia, tinha toda uma trajetória. De repente, ele passa a ter 18 anos, analfabeto, né, e outro nome, e teve que abrir mão de toda a vida que ele tinha construído e recomeçar do zero com esse novo nome, para ter um nome que não fosse feminino na certidão de nascimento. Então o cara do cartório olhou para ele, parece um homem, você não tem documento? Não. Veio do interior? Vim. Né, então meus pais nunca me registraram, não sabia que precisava. Tá, toma aqui seu registro, paga essa multa aqui, pronto. E aí você cria uma nova vida a partir de então. Né? Mas olha o custo disso também, né? Então, muitos presos políticos, muitos perseguidos políticos fizeram isso também como uma forma de tentar fugir da perseguição. E acho que, então, ela está falando sobre algo que é diferente de hoje, que é a coisa mais informatizada, mais digitalizada, é mais difícil de dar um golpe desses, assim, né? Exige mais conhecimento, mais meios também. Mas eu amo, né, aqui. E aí, ela tá pensando sozinha, aí ela tá chamando a outra de vaca, né, e aí a gente tem um confronto, né, de perspectiva sobre o que importa, né. Da Lorena, o que importa é uma tradição, né, da perspectiva da Ana Clara, que não tem como aspirar a uma tradição, porque a família dela não é tradicional, o que importa é ter dinheiro, o dinheiro compensa a falta de tradição, talvez até supere a falta de tradição. Então acho que e aí é interessante, né? E ao mesmo tempo que é uma figura super preconceituosa, é uma figura que tem os lampejos de uma consciência social também, assim, né? Hoje já ficou um pouco mais batido a gente questionar os bandeirantes, falar, nossa, os bandeirantes são os genocidas, não são os heróis do povo brasileiro. Mas aqui, 73, durante o regime militar, não era tão comum, né, pensar esse tipo de narrativa, né, sobre eles, né? Então isso é interessante também. Agora tem uma pergunta mais cabulosa assim, para vocês. Quando é que se passa essa narrativa? Que dias? Que ano? Que época? Por que 69? Hã? Não, a ditadura foi 21 anos, né? Não. Eu quero que você me mostre no livro. Onde é que dá pra ver isso no livro? Fala. Cita um sequestro de um embaixador. Então, e aí é muito um detalhe do detalhe do detalhe, né? É uma coisa muito engraçada isso. Isso é um jogo também que é isso. Quando vocês pegam o resuminho desse livro, aí vai contar a história de cada uma das personagens, como se estivesse bonitinho, assim, né? Essa é uma lista, né? Não é assim que aparece, né? O jogo da trama você vai descobrindo tudo de forma meio difícil, né? Não é coisa dada de mão beijada. E aí, só que aí depois as pessoas depois que nos contaram, né? Parece uma coisa muito óbvia, a gente fica repetindo como se fosse, não, é lógico que essa obra aqui aconteceu em 1969, setembro de 1969, né? O sequestro, se não me engano, foi dia 4 de setembro de 69, do embaixador americano. Então, e aí a gente vai... mas isso aqui está sendo falado indiretamente e é uma mistura de realidade com ficção, né? Porque esse Miguel não está na lista lá dos perseguidos políticos que vão ser libertados, né? Então, o Miguel, o namoradinho da Lia Schultz, né? Lia de Mello Schultz, não está na lista, né? Então, ou seja, a Lígia brincando assim, de se apoiar em alguns elementos factuais e ao mesmo tempo criar outros, né? É interessante também que como a narrativa é meio ficcional, então ela, não estou falando de nada aqui do Brasil, não, e falar de uma forma indireta e de uma forma mascarada, é também uma estratégia para fugir de censura,
Porque se ela falasse de forma aberta, esse é um romance, né, que está falando sobre ditadura, repressão, autoritarismo, aí talvez esse livro nem teria sido publicado. Então ela vai criando estratégias para falar sobre esse período nebuloso. 69 é o momento mais tenso, né, da repressão da ditadura brasileira. Né? O AI-5 tinha acabado de ser promulgado, dezembro de 68, né? Isso começa então, é um momento de intensas perseguições, é um momento de grandes... de muita violência, controle da mídia, controle... Né? Mesmo em 73, esse livro é muito corajoso em alguns aspectos, né? Pelo que vai falar sobre ditadura. Aqui vai ter, pela primeira vez, no meio de uma narrativa ficcional, uma descrição completa, pormenorizada de uma tortura realizada pelo Estado. Né? Vocês lembram da cena? Então, a Lia conversando com a madre Alix, né? Alix, e ela lê o testemunho de um botânico que foi torturado. Né? E aí, olha só, olha como o jogo a brincadeira da ficção, né? Ela só está lendo, ela não está divulgando para as pessoas, olha só, esse regime tortura pessoas, ela só está lendo isso, sabe? Então, não é ela, Lígia Fagundes Telles, que está divulgando, é a personagem dela que está lendo, né, sobre esse fato, né? Então, isso é interessante também. Acho legal levar em conta também que essa estratégia dela de confusão, de fragmentação das informações, também isso tem que ver com uma estratégia para burlar a censura, porque os censores costumam ser meio burros, né? Então eles não dariam conta de ler um livro desse e entendendo o que está acontecendo, né? Então às vezes isso é uma estratégia também de conseguir escrever algo falando sobre essa realidade tensa, né? E fazer com que isso passe batido, né? Pelo trabalho da censura. Né? Ao mesmo tempo, esse aqui é um romance de 73, que fala sobre, reconstrói 2 dias ali nos anos de 69, e o impacto, e a gente fica pensando assim, hoje, a quem não viveu a ditadura, eu nasci no ano que acabou a ditadura, 85. A gente fica imaginando que, nossa, era tudo terrível, que era tudo... As pessoas sofrendo, pensavam nisso o tempo inteiro, e a gente vê aqui 3 personagens que vão se relacionar com esse entorno de repressão e de autoritarismo de maneiras muito diferentes, né? Então, o que a Lígia está fazendo aqui também? Ela está vendo como é que esse contexto ditatorial se reflete na vida dessas 3 figuras que têm trajetórias de vida tão diferentes. E a gente vai, então, encontrando... Para algumas delas, parece que nem está acontecendo ditadura, né? Ao passo que para Lia, está acontecendo o tempo inteiro. Ela só vê ditadura, só vê ditadura, e as outras meio que estão cagando, assim, né? Só de lado, só vem uma coisa um tanto pontual, aqui e ali aparece na cabeça delas alguma referência a esse entorno. Então é interessante isso também, né? Isso tem a ver com o quanto a gente está antenado, o quanto que a gente tem vontade de discutir isso. Meus pais, eles falam que nesse momento a ordem dentro de casa era: você não vai falar de política, você vai fingir que você não está vendo nada. Faz Alice, né? Fazer Alice, faz a egípcia, né? Também no Vajuvá, né? Fazer a egípcia, virar de lado, assim, fingir que não está vendo, né? Então a ideia era essa, assim, né? Uma ordem expressa, porque senão você podia se tornar alvo desse autoritarismo. Então é interessante essas estratégias, né, que a Lígia encontra nessa narrativa para ir pontuando, para ir falando, né, sobre o autoritarismo, sobre esse momento delicado da história
brasileira, né? Tem... acho que também é legal a história, a trajetória da Lia, né? Quando aparece os pais da Lia, né? A conjunção é esquisita, que a gente também não sabe completamente se é verdade ou não, né? Então, um cara que a gente não sabe se está fugindo do nazismo ou é um nazista fugindo da Alemanha, né? Se casa com uma baiana, né? E aí a Lia surge dessa mistura inesperada. E aí a gente também, pelos detalhes da narrativa, a gente vai percebendo também como é que esses personagens se relacionam com seus corpos, né? Então a Lia é considerada gorda, Ana Clara é bela, muito bonita, a Lorena se acha feia, parece que elas têm relações complicadas com os próprios corpos, né? E isso também fala muito sobre uma cultura que coloca o corpo da mulher como algo importante para as mulheres pensarem. Então, o tempo inteiro tem que pensar em corpo, o tempo inteiro tem que discutir esse corpo, né? E esse mal-estar com o próprio corpo é um dos motores também dessa sociedade, que vai estar o tempo inteiro vendendo produto, coisa para você ficar melhor, coisa para emagrecer. Então, esse é um ponto interessante. Aquela palavra curiosa, quando começou a aparecer a palavra no livro, eu dei um Google, Oriernid, né? Aí apareceu Oriernid, a Lígia Fagundes Telles, que eu achei que era alguma coisa de verdade, assim, sabe? Né? E aí depois na própria narrativa vai se explicar, mas na quarta vez que aparece a palavra, que porra é essa? Né? E é interessante, né? Eu gostei dessa palavra, também gostei dessa brincadeira. Tem algumas expressões da época que estão muito, muito saborosas, né? Então, divino maravilhoso. Sabe de onde vem isso? Hã? Quê? Pode falar. Ninguém conhece essa expressão? Porque é isso. Falou divino maravilhoso pra mim, lembro imediatamente de uma coisa. Eu me lembro da religião, divino maravilhoso. Eu lembro dessa parte. É? O tipo divino, algo tipo veio do céu e maravilhoso. Mas essa expressão foi popularizada por uma música da Gal Costa. Vocês conhecem? E a música foi lançada em 69, né? Em 68 ela canta pela primeira vez, em 69 ela grava o disco. Tudo é divino, maravilhoso. Nunca ouviram essa música? E aí é isso, sabe? Quando aparece a expressão, isso é uma maneira também da Lígia de pontuando o tempo, né? E falando sobre, pelas expressões, pelas gírias da época, né? Vai ter um momento que vai falar sobre, os astronautas acabaram de chegar na Lua, vocês viram isso aí? 69, então tá, jeitos de ir falando de quando é que a narrativa está se passando, né? Então, são legais esse jogo de ir soltando pequenos detalhezinhos. Vamos ver quem vai catar, vamos ver quem vai perceber, né? Vamos ver o que mais que eu tinha pensado aqui. A coisa da faculdade que elas estão fazendo, né? Cada uma fazendo a sua... tem o astronauta, né, que vai 1 bilhão de referências a astronauta até você entender que é um maldito gato. Não sei se vocês cataram de cara, assim, mas eu fiquei, quem é esse astronauta? Que é esse astronauta? Então é um jogo interessante, assim, né? Porque a Lorena sabe quem é o astronauta, ela não tem que falar meu gato astronauta, né? Então a coisa ela vai se referir a ele como astronauta e ponto, né? Então a gente vai se dando conta aos poucos. E os relacionamentos, né? Os relacionamentos amorosos, né? Que vão acontecendo, que também são muito interessantes ali, né? Acho que tá a Lorena com o NM, com o Fabrício, né? Esse NM que a gente vai descobrindo aos poucos quem é, né?
e ela sempre na expectativa, esse relacionamento com um homem casado, em que também não sabe de jeito, não parece que é um relacionamento mesmo, assim, talvez uma fantasia da cabeça dela também, né? Pode falar. Eu me questiono um pouco sobre qual é a função de fato do Max pela Clara. Porque eu acho que, assim, o fato dele ser traficante é um fator relevante. E também a questão dele ter sido rico. Então eu acho que ela quer muito se aproximar dessa realidade. Então, ficar perto dele. Na narrativa, às vezes ele fala, porque eu lembro que a minha mãe me levou na praça, porque a minha casa é desse jeito. E ela fala, conta. Tipo, ela quer muito se aproximar da realidade dele, que é o dinheiro, que ela sonha uma coisa. E aí ela foi com raiva dele porque ele não tem mais dinheiro, porque ela queria estar participando dessa vida com ele. Sim. E ao mesmo tempo, e é isso, ela quer ter dinheiro, ela quer ser uma psicóloga, mas ela não quer atender gente pobre, ela quer atender os ricaços, né? Para ter um saco de ouro, né? E a morte dela também, né? Dá pra falar de morte dela? Pode falar? Ela morre, ela não morre? Então, que é isso. Esse também é outro momento super tenso, assim, né, da narrativa. Acho que esse é um dos pontos importantes também. Ela falando que está grávida, né? Então, e aí no meio da loucura lá, chega pro Max e fala, tô grávida. Nossa, que massa, vamos ter um bebê. Os dois chapadões, né? Então é interessante também essa relação, as referências ao aborto, né, que vão acontecendo ao longo de toda a narrativa, e aí no final essa morte inesperada por overdose, e um último capítulo em que a Lorena e a Lia pegam a Ana Clara, colocam ela num banco de praça para não parecer que a Ana Clara morreu dentro do pensionato, né? Não trazer problemas para o pensionato. Acho que isso também é algo muito chamativo, assim, né? Bom, gente, então, eu acho que adorei poder falar sobre um livro com uma classe que leu o livro. Achei o máximo isso, fiquei muito feliz. Espero que tenha ajudado a iluminar um pouco mais, trazer um pouco mais ou de clareza ou de zoeira para esse livro que já é tão bagunçado, mas que é incrível nessa bagunça. E espero ver vocês novamente em outras atividades e sucesso para vocês no vestibular no final do ano.